Alexandre de Moraes fez um alerta no início dos depoimentos de hoje, um alerta para que as testemunhas se atentem aos fatos, se mantenham nos fatos, né? E também para que essas testemunhas não façam juízo de valor, né? Não deem suas opiniões. Isso acontece depois de, na última sexta-feira, o ministro ameaçar de prisão o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. O ministro disse que, o ex-ministro Aldo Rebelo disse que espera um pedido de desculpas de Alexandre de Moraes. E a gente vai conversar agora com ele, com o Aldo Rebelo, que está aqui conosco. Ministro, bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Quero entender exatamente, né, se o senhor reafirma essa posição de querer um pedido de desculpas do ministro Alexandre de Moraes. Hoje ele reafirmou testemunhas, né, usou o seu caso como uma espécie de exemplo, né, a ser seguido pelas outras testemunhas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, um abraço. O que eu tenho a dizer é que, de fato, espero um pedido de desculpas. Por quê? Porque eu creio que o ministro Alexandre de Moraes exerceu, de certa forma, um constrangimento sobre a testemunha. Eu era uma testemunha voluntária que prestava o meu depoimento porque conhecia como meu assessor militar o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e respondi à primeira pergunta sobre uma frase atribuída ao então comandante da Marinha, segundo a qual ele teria declarado que estava à disposição do então presidente da República, Jair Bolsonaro. E eu dizia que, na língua portuguesa, há expressões que não podem ser lidas literalmente, que você tem no nosso idioma aquilo que se chama força de expressão, que são expressões figuradas, que não traduzem aquilo que literalmente se pronuncia ou se diz. E aí o ministro Alexandre de Moraes fez uma pergunta, naturalmente, que já era, de certa forma, uma provocação. Perguntou se eu estava presente à reunião. É claro que ele sabia que eu não estava presente. É claro que a pergunta do ministro já era uma forma de constrangimento. Eu disse que não estava presente. E ele disse, então, o senhor não pode fazer uma interpretação da frase do comandante da Marinha, do senhor Almir Garnier. Eu respondi ao ministro que a interpretação era minha, tá certo? A interpretação da língua portuguesa era minha e que eu não admitia censura, imaginando que todos ali naquela sala também não admitiam a censura. Eu fui forjado numa geração de luta contra a censura na época do governo militar. Eu fui forjado na luta em defesa da liberdade de imprensa e de expressão. Mas aí eu fui, de certa forma, advertido pelo ministro que poderia ser preso por desacato, sem ter cometido nenhum tipo de desacato. Eu apenas disse o que era óbvio e que acho que reúne as opiniões as mais diversas, de ser contra a censura e de ter a liberdade de fazer a interpretação dessa fala do então comandante da Marinha, que foi interpretada como um apoio ao golpe de Estado. Foi isso que aconteceu. Depois a audiência transcorreu com algum nível de tensão, porque o Procurador-Geral da República também me fez uma pergunta indevida, associando que eu teria dito que a Marinha não tem condições de ter ocupação do território por ser uma força do litoral, ela está concentrada no Rio de Janeiro, a esquadra está no Rio de Janeiro, o Corpo de Fuzileiros Navais está no Rio de Janeiro, a base de submarinos está no Rio de Janeiro, como é que ela vai ocupar o território? Ele disse, então não houve golpe porque a Marinha não tinha condições de ocupar o território. Eu disse, não, quem está afirmando isso é Vossa Excelência e não eu. Aí ele fez dar um comentário com o microfone aberto, que eu não vou repetir aqui, para não ferir os ouvidos sensíveis dos nossos internautas. Ministro, boa tarde, obrigado pela presença aqui no UOL. Ministro, lendo, na verdade, o diálogo do senhor com o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que, na verdade, um dos pontos principais dessa discussão foi, inclusive, a palavra censura, né? Ter sido, quando o senhor proferiu a palavra censura, que o senhor não admitiria a palavra censura, né? Mas, na avaliação do senhor, né? E aí, o senhor é um homem inteligente, a gente acompanha a carreira do senhor, mas usar, na verdade, a tribuna, no caso de testemunha,
ela também, o senhor há de convir que ela é diferente de uma tribuna pública, né? Tribuna de testemunha, nesse sentido, a pessoa está lá para realmente responder diretamente às inquisições por parte da defesa, por parte da acusação, por parte do juízo. Nesse sentido, o senhor acha que a palavra censura foi usada de forma correta? O senhor acha realmente que o senhor teria a liberdade total naquela cadeira de testemunha para falar o que o senhor achasse melhor? Não, ô Leonardo, você tem razão. Ali não é uma tribuna política, não é uma tribuna para exposição de ideias. Eu apenas respondia a uma pergunta sobre uma frase atribuída ao almirante Almir Garnier, segundo a qual ele teria dito que estava à disposição. Eu fui ministro da Defesa, eu sei qual é o jargão militar baseado nesses princípios da hierarquia e da disciplina. O comandado está sempre à disposição do comandante. E claro que o comandante da Marinha estaria sempre à disposição do comandante das Forças Armadas, que é o presidente da República. Mas assim funciona a hierarquia das Forças Armadas, baseada nesses dois princípios. Eu fui perguntado sobre essa frase, e eu dizia que a frase não pode ser interpretada literalmente, ou seja, que ele estaria à disposição para um pretenso golpe de Estado. E aí o ministro Alexandre perguntou se eu estaria presente, sabendo que eu não estava presente, e que eu não teria direito de fazer essa ilação ou essa interpretação. Aí eu respondi, nesse caso, que eu estava interpretando, que a interpretação era minha e que, nesse caso da minha interpretação, eu não admitia censura. E acho que, dessa forma, eu estava respondendo a essa interpelação do ilustre ministro Alexandre de Moraes, que sabe, porque conhece a minha trajetória, que eu sempre fui respeitador das liturgias, das funções públicas, principalmente de um ministro do Supremo Tribunal Federal, desde que também seja respeitado na minha atribuição de testemunha naquele momento. Agora, ministro, muitas reportagens saíram depois desse fato, né, contando sobre a sua trajetória, que já foi do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e te apontando como hoje uma figura política, uma figura pública mais alinhada ao que costumou se chamar de bolsonarismo. O senhor se considera um bolsonarista? Como é que foi essa migração, não é, para um campo mais à direita do senhor? Pelo menos isso é apontado, né, pelos analistas políticos. E quem disse que eu estou num campo mais à direita? O senhor não está? Quando eu fui ministro da Defesa, eu estava no PCdoB. Eu sempre defendi a posição do nacionalismo. Eu sempre fui nacionalista. Acho, aliás, que por isso a presidente Dilma fez a indicação para o Ministério da Defesa. Aliás, no primeiro governo do presidente Lula, quando eu fui ministro, fui líder do governo, fui presidente da Câmara, você sabe quem foi a Granja do Torto pedir a minha indicação ao presidente Lula para o Ministério da Defesa? O então deputado Jair Bolsonaro. Ele foi à Granja do Torto pedir ao presidente Lula minha indicação para o Ministério da Defesa. Portanto, as minhas opiniões sobre esse tema das Forças Armadas, do nacionalismo, como também dos direitos sociais, da defesa da democracia, da liberdade contra a censura, eu trago desde os meus tempos de estudante. Nunca mudei de opinião e com elas permaneço até hoje, independentemente da minha filiação partidária. Tá certo. Ministro Aldo Rebelo, obrigado pela participação aqui conosco, viu? Um abraço para o senhor, uma boa tarde. Um abraço a você, um abraço, Leonardo. Muito obrigado. Obrigado. Depois do intervalo, falaremos sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota, que criticou hoje o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Criticou o governo Lula. Daqui a pouquinho. Até já. No YouTube a gente continua ao vivo, Sakamoto. E aí, vamos falar um pouco sobre essa entrevista, né? O ministro Alexandre de Moraes, na semana passada, acabou ameaçando o ministro Aldo Rebelo de prisão e hoje ele voltou a tocar nesse assunto. O ministro Alexandre de Moraes, na minha avaliação, eu até já havia comentado aqui também, que o ministro Alexandre de Moraes vai ter um grande problema durante todo o processo para manter tudo dentro dos eixos, né? Vai ter
muita reclamação, vai ter muita gente. Eu não estou nem falando do ministro Aldo Rebelo, mas já está despontando pela quantidade de testemunhas que estão sendo arroladas, testemunhas políticas, testemunhas militares, testemunhas da sociedade civil, que é claro que a defesa vai usar de tudo que tiver ao seu alcance para tentar deslegitimar o processo, tentar mostrar falhas do processo, tentar mostrar falhas, inclusive, da própria acusação de que houve uma tentativa de golpe de Estado e de dissolução violenta do Estado Democrático de Direito. Então, o que acontece é que o ministro Alexandre de Moraes, nessas primeiras sessões, essa declaração de hoje dele vai nesse sentido, né, que ele tenta evitar e tenta colocar as coisas meio nos eixos. Ele fala, ó, vamos colocar as coisas nos trilhos, ó, não vou aceitar isso, não vou aceitar aquilo, não vou aceitar aquilo outro, não vou aceitar aquilo outro. Né? Ou seja, olha, o que está sendo aceito, o que não está sendo aceito na discussão aqui dentro desse juízo. Né? Então, olha, vamos responder estritamente o necessário, não vamos dar opinião, testemunha é testemunha, perito é perito, né? Acusação é acusação, defesa é defesa, vamos colocar tudo isso para o negócio não desandar. Dentro de tudo isso tem uma explicação que é o timing, Diego, é o tempo, né? Porque é o seguinte, se o processo tivesse um tempo X, ele poderia durar anos, etc. Só que o Supremo Tribunal Federal claramente está tentando fazer com que o processo não adentre no calendário eleitoral para não contaminar o calendário eleitoral, para que os réus do processo não contaminem com o fato de serem réus do processo o calendário eleitoral e as duas coisas se confundam, né? Então, o que acontece? Eles estão tentando terminar ainda este ano. Para isso, né, ele está tentando colocar as coisas, né, evitar ruídos aqui e ali, exatamente para evitar que as coisas saiam dos trilhos. Se ele vai conseguir ou não efetivamente, não se sabe, mas há na primeira turma do Supremo Tribunal Federal uma vontade de que isso termine, na verdade, até o final de 2025, Diego.